Olá, olá, boa noite, doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo, Danilo. Olá, boa noite, doutor Francisco, professor Ilan, tudo bem, doutor? Bruno Gomes, Débora, Tiago, boa noite. A alegria está conosco para poder debater nesta noite com a convidada Consuelo Yoshida. Estamos aqui aguardando a entrada da nossa convidada desta live do Instituto O Direito por um Planeta Verde, em parceria com a rede LFG de ensino. Sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando a chegada da nossa convidada desta noite, desta live, dessa sequência de lives que o Instituto O Direito por um Planeta Verde está realizando em parceria com a rede LFG. Boa noite, doutor Tiago. Alegria tê-lo conosco. Fernanda Cauí, nosso presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Estamos aqui aguardando a chegada da nossa convidada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta live do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Vamos mandar um convite aqui. E aguardando a chegada da doutora Consuelo Yoshida, que vai falar sobre água e saneamento, Covid-19 e saúde pública. Esta transmissão ela é feita simultaneamente para o Facebook e também para o YouTube. Então, o pessoal está acompanhando nas três redes aqui. Deixa eu mandar mais um convite aqui para o Planeta Verde. A doutora Consuelo. Estamos aqui aguardando, sejam bem-vindos. Doutor Antônio Carlos, obrigado aqui por estar conosco. Foi ouvidor da CETESB, né? Também membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, no meu colega aqui na rede LFG, como professor de Direito Constitucional. Sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando a doutora Consuelo, que já está aqui, o Planeta Verde conosco, para que possamos dar aí início a essas discussões sobre água e saneamento, Covid-19 e saúde pública, com a desembargadora Consuelo Yoshida, do TRF da Terceira Região, em São Paulo. Teremos sorteio esta noite. A doutora Consuelo gentilmente aqui cedeu. Olha, estamos aqui mandando um outro convite. Perfeito. Agora sim, dada desta noite. Estamos aqui aguardando o aceite do nosso convite para que possamos iniciar. Olá, olá, boa noite, doutora Consuelo, seja bem-vinda. Alegria recebê-la na nossa live aqui do Planeta Verde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Eu quero agradecer este honroso convite. Estamos aqui, né, comemorando o Dia do Trabalho e estamos trabalhando, não é? Sim, sem dúvida, doutora Consuelo. Vale a pena esse nosso engajamento. Eu quero cumprimentar essa iniciativa do Planeta Verde, junto com essa estrutura tão boa, né, que vocês dão dos cursos do LFG, e termos a honra de tê-lo como mediador. Olha, é fantástico, né? Suas obras, suas aulas, tudo isso nos inspira, tá bom, professor? Você sabe que eu vou começar... Eu vou começar com uma questão pessoal. Você não falou aqui agora aqui. Nós tivemos a possibilidade, aliás, tive a alegria de ser coautor numa obra com a senhora, mas aí a senhora não me conhecia. A senhora me chegou e disse assim: olha, eu gostaria de saber o seu nome. Aí eu devolvi para a senhora assim: olha, na verdade, todos conhecemos a senhora, doutora Consuelo. A senhora foi muito amável, muito gentil no lançamento de um livro sobre o Código Florestal, que éramos coautores, sempre muito gentil, num shopping da Zona Sul de São Paulo. Isso há uns 4, 5 anos. Bom, eu vou apresentá-la, porque eu acho que todo mundo já conhece a senhora, a doutora Consuelo Yoshida, desembargadora federal no Tribunal Regional da Terceira Região, atualmente vice-presidente, mestre, doutora em Direito na PUC de São Paulo, coordena uma linha de Direito Ambiental Minerário, obras. A senhora é uma inspiração para toda uma geração de juristas. E para nós aqui é uma alegria tê-la nesta noite, nessa live. Nós temos o privilégio de estarmos no meio de muitos juristas importantes, né? Eu só aprendo com vocês. Tá bom? Nós que aprendemos. Bom, nosso tema dessa noite, ele versa sobre água e saneamento, Covid-19 e saúde pública. Você que está nos acompanhando no Facebook, se quiser mandar sua mensagem, ou no YouTube, estou aqui com o computador na frente,
a doutora Consuelo pode responder a sua indagação. Doutora Consuelo, no primeiro momento, a importância dessa temática dessa noite e como é que surgiu o interesse para discutir sobre água, saneamento. Qual é o seu interesse por essas temáticas, doutora Consuelo? Pois é, eu fiz o doutorado na área de direito ambiental. No mestrado, eu era toda focada em direito processual civil, né? Estou usando agora muito sobre tutela de urgência, tutela provisória, mas eu me interessei no doutorado pelo direito ambiental e o tema que me foi escolhido, até com a ajuda do meu orientador na época, o professor Celso Fiorillo, foi tratarmos do tema das cidades. E o meu interesse foi quando ouvi na livre docência do professor Celso Fiorillo ele dizer o seguinte, que a pobreza era o principal fator de poluição ambiental. Isso me intrigou tanto que quando eu fui escolher o tema para o doutorado, ligado às cidades, eu fui estudar a relação que existe entre degradação social e degradação ambiental. E na época surgiu o Estatuto da Cidade, que eu fui, acho que a primeira tese de doutorado da época. Então, eu já estava no Ministério Público Federal e sempre me interessando mais pela parte vulnerável das relações, né? Então, por isso que eu acabei me dedicando a todas as necessidades desta classe mais desfavorecida socialmente, não é? Porque a realidade brasileira, ela é assim mesmo, né? Cada região é de um tipo. Então, nós temos o privilégio de viver aqui no Sul e Sudeste, mas repare que é trágico no Norte e no Nordeste, né? Agora, o corona lá no Amazonas está fazendo um estrago, né? E por isso que a gente tem que verificar as diferencialidades brasileiras e nos colocarmos como não país desenvolvido com os interesses dos países hegemônicos, mas pelo contrário, defendermos aquilo que é realidade brasileira, né? E a nossa realidade é esta, diversificada, multicultural, mas com um grande índice de pobreza. Sim, quando a gente fala em saneamento, isso fica mais evidenciado. A senhora é embaixadora do Instituto Trata Brasil, os dados são bastante, não chamam atenção nas disparidades regionais do nosso país no que se refere à água, saneamento. E aí, com relação ao nosso tema, doutora Consuelo, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, justamente um comentário inicial, já que o Covid-19 está aí, a senhora fez menção à questão do estado do Amazonas, especificamente da cidade de Manaus. Tem algum impacto? Os impactos da Covid, dessa pandemia, o que a senhora poderia destacar num primeiro momento? Porque a gente sempre retrata aquele lado que ele é mais angustiante, mais trágico, mas também tem um impacto que pode ser olhado por um outro aspecto. E aí eu gostaria de uma consideração da senhora nesse sentido. Pois é, quando vocês me perguntaram que eu sugerisse um tema, eu já fui logo falando em água e saneamento, né? Pensando nesta terrível pandemia e quanto que é essencial termos água tratada e saneamento básico, né? Então, o problema é o acesso a essas duas realidades, a água tratada e o saneamento básico, né? Então, quando a gente fala em água e saneamento, primeira coisa, eles são reconhecidos como direitos humanos, né? E no direito brasileiro, como direitos fundamentais. O senhor é tão versado em direito constitucional, né? E isto é fundamental que a gente estude este bem vital, que é a água, não é? E também a realidade do saneamento básico, que está muito ligada a coleta, né? Então, eu gostaria depois de falar o que abrange o saneamento, não é? Mas dizer que, embora a ONU tenha reconhecido como direito humano apenas em 2010, no Brasil, a gente já tinha, tanto no Código Civil quanto no Código de Águas, não é? O tipo de água, água particular e águas públicas. Só que daí, com a Constituição de 88, e mais especificamente com a Lei da Política de Recursos Hídricos, ficou bem claro que a água, mesmo estando na sua propriedade particular, ela é um bem público, né? E tem até uma tese de uma professora da Unicamp, pela PUC, que trata do bem ambiental água, né? Até Opa, tivemos aqui um pequeno acidente. Sim, natural, acontece, sem problemas. Opa,
né? É o peso, sabia que é o peso? É que eu estou com uma Sem lâmpada. problema. Se a senhora quiser se organizar aqui, enquanto isso eu vou bater um papo com o pessoal para dizer o seguinte, nós vamos ter agora, 11 e 12 de maio, o Seminário Internacional de Direito Ambiental. Olha, está no planetaverde.org. Olha, um seminário fantástico, com grandes nomes do direito ambiental internacional e nacional, discutindo a pandemia. Então fica o convite, 11 e 12 de maio, nós temos esse seminário internacional, promovido pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde. Ele é virtual, as inscrições estão abertas aí no Simpla e tudo. E vamos ter também hoje aqui alguns sorteios de livros da doutora Consuelo. Vamos retomar, doutora Consuelo? A palavra está com a senhora aqui agora. Então, tá certo. Aí nós tivemos, então, com a Constituição de 88, né, falando também do meio ambiente, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e nessa semana mesmo nós tivemos uma excelente live, né, com o professor Morato, onde ele falava desse direito, Estado ecológico, né, e eu digo, o reforço, a Constituição que nos garantiu é um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, quando a gente destaca essa função ecológica, o estado ecológico, tudo tem a ver mesmo com o equilíbrio, já que está tão comprometido, quanto foi dito nesta última live, não é? Acerca da superutilização dos recursos ambientais, né? E super lançamento de material poluente. Então, eu acho que hoje é o dia que a gente vai tratar quando isso tudo é lançado na água, no solo, que é uma intercomunicação, não é? Do ar, da água, do solo, de tal sorte que a poluição ela acaba comprometendo todos esses meios, né? Basta você pensar que nesta Covid, com essa quantidade de pessoas mortas e enterradas, como elas estão sendo enterradas, eu fico preocupada com a questão do necrochorume, porque ele vai penetrar pelos lençóis freáticos, né? E vai acabar comprometendo a qualidade das águas, né? Então, é tão preocupante tudo isso que está acontecendo, e a quantidade de enterros, né, que estão sendo feitos. Vocês viram as condições que estão sendo feitas? É muito preocupante, né? Então, a qualidade das nossas águas subterrâneas com o necrochorume é uma outra preocupação, né? Então, não para por aí. A gente tem que pensar como é importante a questão ambiental, não é? Como deve ser feito tudo adequadamente e quando é de urgência, de emergência. Será que justifica, não é? A rigor, se fizéssemos os cemitérios verticais, não é? Como aquelas prateleiras todas, eu acho que era mais conveniente do ponto de vista ambiental para evitar a contaminação do necrochorume, né? Mas, enfim, nós vamos discutir todas essas implicações nesta época terrível, né, de pandemia. Sim, sem dúvida. A senhora fez menção na sua fala, logo no início aqui, que gostaria de falar um pouquinho sobre saneamento, até para poder caracterizar para o nosso público. E aí eu queria fazer já uma ligação, né, entre saneamento, água potável, e nós temos aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODSs. Tem a ODS número 6. Então, como a senhora disse que gostaria de mencionar, porque, por vezes, eu dialogando às vezes com os alunos, pergunto sobre saneamento, no primeiro momento, aquele primeiro contato, nem todos conseguem caracterizar o que nós chamamos de saneamento, né? Saneamento básico, saneamento ambiental. Eu queria que a senhora pudesse, então, já que a senhora mencionou, fazer, então, articular um pouquinho o conceito de saneamento, essa ligação com os ODS, né? Com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É o próprio tema, não é o próprio tema da nossa live, não é? Então, Perfeito, a perfeito. água, como eu disse, ela é um bem ambiental, um recurso natural, e desde a Política Nacional do Meio Ambiente já se usa essa palavra, recurso ambiental, né? Com seus vários usos. E quando se tem, então, a lei de 97, ela vai tratar da Política Nacional de Recursos Hídricos e dos seus usos múltiplos, né? E aí, em 2007, a gente tem a lei sobre o saneamento básico, não é? Então, o que englobam estas atividades, não é? Abastecimento de água, né? Esgotamento sanitário, e aí a gente vai ver quanto que é importante, não é? Se a gente multiplicasse as instalações de sanitários, mas não que jogasse
que caísse isso aí nos rios, nos cursos d'água, não. Que houvesse, sim, a coleta deste esgoto, né? Não só o esgotamento pelos vasos sanitários, mas que tivesse o serviço de canalização e a destinação adequada, não é? Limpeza urbana também está dentro do saneamento, né? Drenagem, manejo de resíduos urbanos, não é? E águas pluviais. Tá? Então, essa ampla gama de atividades, né, que engloba o serviço público de saneamento básico. Não, perfeito. Na verdade, esse conceito mostra a abrangência. Né? Pois não. É que como está tendo um projeto de lei e está fazendo algumas alterações, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, vai passar a ter atribuições, né, com relação à questão regulatória, né, estabelecendo também diretrizes nessa área de saneamento básico. Então, é um momento que a gente está aguardando ver como que será a aprovação no Senado, com ampliação da atribuição da ANA. Com esse conceito que a senhora colocou, mostra a abrangência e interface com questões que envolvem a saúde. Na primeira fala da senhora, doutora Consuelo, a senhora fez menção aqui das populações de baixa renda. E claro, com esse conceito de saneamento, né, que nós temos, evidentemente a discussão sobre água tratada e saneamento ela é necessária, sobretudo para as populações de baixa renda em tempo de Covid. E aí eu queria, na verdade, que a senhora pudesse falar de algumas iniciativas nesse sentido, afinal, temos um desafio, né, com essa população de baixa renda, já que o saneamento não chega a maioria dos brasileiros, a senhora colocou no início a disparidade regional, temos regiões do país que não chega nem a 20%, né, da população atendida. E aí, esses desafios especificamente para a população de baixa renda, para a questão da Covid, né? Repare, né, que foi mencionado o ODS 6. Né? Em 2015, a gente tem, então, o lançamento desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o 6, ele diz garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. E repare só, no Brasil, a gente não usa a expressão água potável, mas água para consumo humano, por conta das portarias do Ministério da Saúde que usam essa terminologia, né? Mas imagina então que a gente está falando em acesso à água tratada, e não qualquer água, não é? E a questão da segurança hídrica é fundamental. Eu diria que nós estamos apenas preocupados com o tratamento da água que é por conta dos coliformes fecais e de outras questões que a Sabesp e outras companhias já cuidam, mas imagine da poluição química, não é? Por metais pesados, em razão, entre outros, do uso excessivo de agrotóxicos, também nós mesmos contribuímos quando usamos muitos medicamentos, não é? Com os chamados desreguladores endócrinos. Então, a água segura está bastante longe de conseguir esse intento, na medida em que nenhuma dos tratamentos atuais consegue atingir estes elementos químicos, né? E nem cheguei a falar do microplástico, né? Então, é dificílima ou cara, não é? Qualquer tratamento de água que vá atingir esta quantidade de produtos, de elementos químicos, não é? E que nós estamos ingerindo, né? Então, não é nem o problema da água tratada. Essa é a primeira coisa, para não ingerirmos o que vem do próprio esgoto. Mas, se a gente quiser mesmo falar em água segura, nossa, nós teríamos que avançar muito e contribuirmos. Aí eu chamo a atenção para a nossa responsabilidade, não é? A gente usa tantos produtos, né? Até no próprio banho. Então, além da gente pensar um pouquinho em economizar a água, que é a coisa que primeiro todo mundo pensa, não utilizarmos tantos produtos químicos, porque a indústria da beleza, do cosmético, nos faz, né, cada vez mais adquirir um produto diferente e os banhos cada vez mais demorados para cuidados com cada parte do corpo, com o cabelo. Então, eu também chamo essa questão, nós somos responsáveis. O consumo responsável leva a toda essa preocupação com as nossas pegadas ecológicas. Não, perfeito. A senhora fez menção aqui nesse quadro, e aí eu fico pensando como é que fica a questão do monitoramento dos esgotos, né? Você sabe de iniciativas aí nesse sentido para monitorar esgoto, claro, monitorar esgoto do Covid-19. Imaginou, né,
que fantástico. Lógico que foram experiências fora do Brasil, né? E então nós temos agora iniciativas em Minas, né? E no Rio de Janeiro, né? Então eu vou entrar nessas duas experiências. Eu gostaria que fosse lembrado, né? Porque a Covírus, eu acho que ela é uma pandemia que nos faz refletir sobre tudo que existe atualmente, né? Eu queria só lembrar que se a gente der uma chance, a natureza regenera. Então, com esta parada obrigatória que foi imposto ao mundo, jamais pensado isso antes, a natureza está regenerando, né? Então, nós comemoramos o planeta Terra no dia 22 de abril e realmente, se tem um impacto positivo, é em relação à regeneração dos ecossistemas, né? Então, Veneza está assustada de ver a qualidade dos seus canais, não é? Os lugares que tem Bahia, todo mundo vendo os peixes, né? Tirando fotos. Então, é só pararmos de poluir que a natureza regenera, não é? Então, por isso que eu até gostaria de fazer um elogio, não só essas medidas emergenciais, mas estruturais. Como é que nós vamos sensibilizar e temos que premiar pelo ranking que existe lá, né, das 100 melhores cidades, as prefeituras e os estados que privilegiam, não é, o saneamento básico, porque ele é fundamental para a qualidade das águas, porque onde joga o esgoto, ainda que seja num riacho, vai isso alimentar um rio e vai acabar chegando em outros cursos d'água maiores, não é? E aí, nós vamos... E repare, então, os nossos reservatórios, não é? A quantidade de esgoto que é lançado junto se não temos um serviço de saneamento básico adequado, né? Então, a gente tem que sensibilizar os candidatos e os governantes para que eles façam investimento em saneamento básico, né? E não deixar para a população escolher. Ela acha que é melhor o asfalto, que além do mais impermeabiliza o solo, não é? Mas, enfim, todo mundo quer uma rua melhor asfaltada, o rio canalizado, né? Então, assim, a gente tem certos padrões que contrastam com o que a natureza espera, né? E aí, então, eu entraria em analisar um pouquinho desse panorama que a gente tem. Essas duas experiências que a senhora mencionou, doutora Consuelo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, acho que é do IGAM e da Fiocruz, né? A senhora até me pontuou que gostaria de voltar, não é isso? Esses dois, né? Esses dois tópicos. Repara só o que Minas, eles associaram, não é? A gente tem várias experiências aqui para comentar, não é? Mas eu vi que é um projeto piloto mesmo de monitoramento. Foi usada essa palavra, não é? E realmente, professor, é o monitoramento do vírus Covid-19 em esgotos, né? Ainda bem que não está comprovado a transmissão, não é? Pelas fezes, mas o que existe é a possibilidade de fazermos pesquisas monitorando as pessoas infectadas, mesmo que elas sejam assintomáticas. Mas aí, nas fezes, vai detectar o vírus e, com base nisso, é possível fazer um monitoramento regionalizado. Isso é fundamental, essa informação técnica, né? Aí juntaram várias entidades de pesquisa e governos. Então, no caso de Minas, a gente tem a ANA, tem o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e temos institutos ligados à Federal de Minas Gerais, né? E assinaram um termo de execução descentralizada entre a ANA e a Federal de Minas Gerais para gerar esses dados, né? E, com isso, apoiar de forma técnica essas medidas tanto de combate, que eu prefiro até falar enfrentamento, né? Porque está aí ainda uma grande luta para frente, com medidas de prevenção deste vírus, que ainda é uma incógnita para todos nós, não é? E aí, a grande vantagem é, independentemente dos dados hospitalares, sempre tem a subnotificação, adotarmos previamente já
políticas adequadas, inclusive como vamos sair, não é, do isolamento social, que é o que todo mundo está esperando. Né? Então, os testes que já são tão difíceis, né, caros e complicados, a eficácia, quem sabe, então, este monitoramento do esgoto não é uma saída para orientar melhor as decisões, não é? Então, eu estou confiante nisto. Essa experiência de Minas, você também encontra em Niterói, porque Niterói é uma cidade bem ranqueada, dentro das 100 melhores cidades pelo ranking do Trata Brasil, né? E realmente a cidade de Niterói, ela foi escolhida, e obviamente nada mais nada menos do que a Fiocruz, né? A balizada Fiocruz, ela fez essa parceria com a Prefeitura de Niterói e a concessionária de lá, que se chama Águas de Niterói. E só foi possível esse trabalho exatamente porque, olha, o índice lá de tratamento, né, é 95%. É um número muito É significativo. muito alto, né? Então, é possível, disseram isso, né? Que só é possível em cidades com essa parcela significativa de serviço de saneamento básico e que também a operadora do serviço tem o controle do sistema. E é o que acontece também, então, isso lá. Então, essas análises são lideradas pelo Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Fiocruz, em colaboração com outro laboratório de vírus respiratórios e sarampo, e este foi recentemente considerado uma referência em coronavírus nas Américas pela OMS. Então, nós temos esses respeitáveis institutos, né, que estão cuidando muito bem e pelo controle pelo monitoramento do esgoto, que eu acho que é uma grande experiência e uma saída para tomada de decisões, não é? Sim, sem dúvida. Essa iniciativa é fantástica. Você sabe que eu até não conhecia, né? Nós trocamos mensagens um pouco antes aqui da live, tudo. Essa questão do monitoramento pelo esgoto, eu particularmente não conhecia. A iniciativa precisa ser aí, de alguma forma, divulgada. Nós temos institutos muito sérios. Aliás, você que está acompanhando conosco aqui, além do seminário internacional, que teremos 11 e 12 de maio agora, teremos entre os dias 26 e 30 de setembro a 25ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. E nesse congresso nós temos convidados da Fiocruz, que a doutora Consuelo aqui mencionou o trabalho fundamental que tem a Fiocruz no nosso país, a relevância. Nós teremos pesquisadores da Fiocruz conosco. Estou falando que eu já conheço aqui a programação, nosso presidente está aqui também, temos aqui pesquisadores. Doutora Consuelo, eu queria parar um pouquinho aqui. A senhora gentilmente cedeu aqui 3 obras para sorteio. Eu queria que você pudesse falar dessa obra que a senhora coordena aqui com Arnaldo Jardim, com José Valverde, para a gente sortear. E daqui a pouquinho eu já passo aqui para o nosso público as regras para o sorteio da sua obra. Por favor. Então, eu acabo sendo uma pessoa privilegiada, né? Porque este José Valverde, que hoje é do Comitê Específico de Resíduos Sólidos na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ele passou pela especialização do curso da PUC, onde eu coordeno com a professora Érica Bechara, né? E ele queria fazer mais alguma coisa depois que terminou o curso. Eu falei, mas então por que não faz uma obra sobre a política, né, de resíduos sólidos, que ele atuou como assessor à época do deputado Arnaldo Jardim, tanto na política estadual de resíduos quanto na política nacional de resíduos, né? E por isso que eu também gostaria de falar do impacto, né, da Covid na vida dos catadores, né? Porque nós tivemos, então, nesta experiência do livro, a oportunidade de convidar todos os que participaram da elaboração da Política Nacional de Resíduos. E eu que tenho esse viés com a preocupação da parte vulnerável socialmente, não é? Eu me encantei com essa questão da inserção das cooperativas de catadores, não é? Que realmente, para que melhor funcionem, a gente está exigindo delas um trabalho mais profissional, né? Então, assim, precisamos também cuidar melhor para que vingue e implemente adequadamente. Mas agora, com esta
pandemia que atingiu drasticamente o setor, é de se preocupar, não é? Então, é um outro aspecto que eu gostaria de conversar, mas, enfim, todos estão representados nesta obra. É uma publicação da Manoli e eu gostaria, então, de dizer que nós estamos disponibilizando 3 exemplares. O nome é Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Então, Perfeito. eu gosto da concepção da lei, ela é de difícil implementação, né? Nós temos aí a guerra toda com os acordos setoriais, mas a embalagem ficou muito comprometida, né? Então, o setor de embalagens, que é principalmente dois setores que rendem bastante para os catadores, não é? Que é a embalagem de alumínio e plástico, principalmente as latinhas, né, de alumínio, e também o setor de embalagens, não é? E no caso, repare que eles agora estão mais sujeitos aqui, porque como a economia deu essa estagnada, não é? Então, eles acabam tendo que mexer no lixo domiciliar, que é muito mais perigoso. É uma pena que o lixo úmido, né, que está sendo todo jogado misturado com a suspensão da coleta seletiva, não é? E indo tudo para aterro. E, obviamente, também faço menção a algumas ações civis públicas, não é? Então, uma delas é exatamente pela Defensoria Pública da União, recomendando, não é, isso é recomendações, tá? Junto com as defensorias dos estados, para recomendar não só a garantia de algum salário, algum piso mínimo, não é, para os catadores, mas também quem estiver trabalhando que seja utilizado, que sejam concedidos EPIs e outras explicações para que eles não sejam tão vulneráveis. Não é? Também a renda mínima, né, doutora A Consuelo? renda mínima. O Rio de Janeiro estabeleceu uma lei para proteção. Aqui em São Paulo, o Bruno Covas também tem um critério, não é? Para acrescentar aquilo que já é recebido como ajuda emergencial. Então, é possível chegar até R$ 1.200. Então, a gente tem algumas políticas, porque é um setor que está sofrendo muito, né? Porque eles viviam mesmo do resíduo. Sim, Né? sem dúvida. Da logística reversa, eles contribuíam para isso, né? E a sociedade precisa entender, né? A sociedade precisa entender o papel deles. Eu vou fazer só uma observação aqui, doutora Consuelo. Eu resido no interior de Minas Gerais, né? Tem uma cidade que tem uma grande qualidade de vida, os índices são muito favoráveis aqui no município, mas eu me lembro que no início da pandemia havia uma discussão de apoio a essas cooperativas de catadores e algumas pessoas não entenderam a importância que eles desempenham na nossa sociedade. E o seu relato é muito importante para que possamos entender o papel das cooperativas de catadores. Então, eu queria só colocar o relato aqui. Eles precisam de se profissionalizar, entendeu? Porque senão vai ser difícil eles conseguirem sobreviver de acordo com as exigências todas que são feitas. Então, para que funcione a logística reversa, todos os elos têm que funcionar adequadamente, né? Então, é uma segunda preocupação que a gente tem na implementação com a inclusão social destas cooperativas de catadores, né? Mas isso aí é para uma outra conversa, né? Mas acho que no primeiro momento é que eles recebam essa ajuda. Perfeito. Não é governamental, e que quem estiver trabalhando que seja provido também dos EPIs e de outras instruções adequadas, né? Sim, sem dúvida. Segurança alimentar, renda mínima, acho que isso é fundamental. Bom, deixa eu passar os critérios aqui para o sorteio, que eu estou recebendo algumas mensagens aqui, doutora Consuelo. Bom, eu vou fazer uma pergunta e as 3 primeiras pessoas que encaminharem um e-mail para site@planetaverde.org. Novamente, o e-mail para você mandar sua resposta, site@planetaverde.org. Site@planetaverde.org. E qual é a pergunta?
A pergunta, nossa equipe já me mandou aqui a pergunta, eu até já não a conhecia até agora. A pergunta é qual o nome do prêmio otorgado pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde para a melhor monografia ambiental? Nós temos o Congresso Brasileiro, 26 a 30 de setembro, temos o Congresso Internacional, que se realiza conjuntamente, o doutor Consuelo conhece muito bem, né, membro também do IDPV, do Instituto Direito por um Planeta Verde, temos o Congresso dos Estudantes e temos um prêmio para melhor monografia. As 3 primeiras respostas para site @planetaverde.org serão aí presenteados com essa obra da doutora Consuelo, que ela está aqui, que ela organizou, editado pela Manoli. Doutora Consuelo, eu tenho perguntas aqui que chegaram, eu não sei se chegou aqui pelo Facebook ou pelo Instagram. Tem uma pergunta aqui do Tiago Marcílio, que ele diz assim: professora, no mundo pós-pandemia, poderá haver um desejo de retornar aos níveis de produção anteriores ao Covid. Quais as políticas públicas que podem regular esse comportamento do mercado brasileiro, em especial em relação ao ecossistema? Pergunta de Tiago Marcílio. Eu acho, sinceramente, que todo setor exportador ele já se preocupa com a questão da sustentabilidade. Porque o Brasil ele já sofre uma série de barreiras não alfandegárias aos seus produtos por conta de questões ambientais, e o principal é a questão do desmatamento, né? Tanto que já impuseram barreiras tanto à soja quanto à pecuária, né? Por conta de divulgar, isso foi feito através de uma campanha do Greenpeace, colocando a carne e a soja como vetores do desmatamento ilegal. Reparem, né, que o ministro Guedes esteve lá em Davos e o que ele recebeu de mensagem? Cuide lá, né, da sustentabilidade, porque senão é isso aí, né? Então, eu diria que a prática da sustentabilidade está incorporada. Então, como a natureza está tendo este alento, será que quando voltar, e aí eu vou voltar à nossa realidade, não quero saber da China, dos Estados Unidos, lá, porque é mais complicado ainda, né? Mas, escuta, as novas gerações dos filhos e dos netos que estão no agronegócio, eles já têm essa formação técnica, tanto dado pelas faculdades de agronomia, pelas faculdades de engenharia, florestal e outras, né, com apoio dos institutos todos, de tal sorte que o agronegócio ele tem tudo para ser sustentável, né? Porque a nossa grande receita na balança de exportação é pelos grãos, né? E também pelas proteínas, né? A carne e o frango, a carne suína, etc. e tal. Isso tem um grande peso, essas commodities todas, né? Mas eu espero, sinceramente, que não pela política brasileira, mas pela exigência do mercado internacional. E a gente tem que tomar cuidado, porque é feita pressão aos produtos brasileiros, criando barreiras aos nossos produtos. Então, o Guedes percebeu muito bem essa mensagem lá fora. Eu acho que nós temos que pensar nessa responsabilidade, porque lá fora eles vão querer boicotar os nossos produtos por conta... Lembra quando qualquer probleminha que deu com a carne bovina, pronto, já deu aquele baque Sim. todo, né? Que teve que explicar que a inspeção federal não estava naquele estado que se alardeou, né? Balança a nossa economia, que é exportadora e baseada nisso, né? Então, eu creio, sinceramente, que nós podemos voltar à atividade a pleno vapor, mas sem pensar em queimada, sem pensar em grilagem, né? Nós temos tanta possibilidade de regularizar fundiariamente todas essas nossas áreas da Amazônia. O que é passado, o que é passivo, é coisa que já era. Vamos pensar em algo sustentável, né, para sermos um modelo de economia agrícola, né? Perfeito. Então, o manejo florestal na Amazônia,
Todas essas, até a pecuária, é possível você fazer junto com a floresta com manejo sustentável? Tudo é possível hoje, não é? Aumenta a produtividade sem necessidade de mais desmatamento, né? Então, eu acho que essa preocupação... Quem é que fez a pergunta? Foi o Tiago aqui que fez a pergunta. Tiago Tiago. Marcílio, isso, Tiago, exatamente. Ele Tiago, até... eu acho que as novas gerações que vão se aperfeiçoando, estudando e voltando para o campo, eles têm outra cabeça, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, não é mais aquela agropecuária no modelo tradicional. Ainda bem. Eu tenho muita esperança e aposto muito nas novas gerações. Sim, sem dúvida. Olha, nós já temos aqui os ganhadores dos 3 exemplares da obra coordenada pela doutora Então Consuelo. foi muito fácil, viu? Foi muito fácil a pergunta. É só acompanhar o nosso site, acompanhar o Instagram, né? Direito.planetaverde. Se você quer acompanhar, tem atualização agora diária do Planeta Verde, com várias discussões. E os vencedores, doutora Consuelo, foram Caio Brilhante Gomes, Liana Araújo e Marlene Vilhena. Nossa equipe depois aqui do Planeta Verde. São os 3 aqui. E olha, tem tanta gente querida passando aqui, doutora Consuelo, que eu não consigo nem nominar tantas pessoas, tantos professores, profissionais. Eu queria agradecer muito. Eu disse que, ao divulgar essa live, né, que é um exercício de cidadania, nós nos engajarmos, não é? Nós, professores, os palestrantes. Eu queria dar um depoimento. Quando eu comecei como procuradora da República, o professor Luiz Davi Araújo, que é também da área de constitucional, né, ele foi ao meu gabinete na Procuradoria da República e me disse o seguinte, né, que eu não ficasse só encerrada em dar pareceres nos processos, mas que eu saísse com toda a experiência que a gente adquire no Ministério Público, que passasse essa experiência, né, ou em palestras, ou em aulas, porque senão o que adianta eu ficar restrita aos autos? Não é? Então, é muito trabalhoso, né? Olha, a gente tem que se desdobrar para podermos dar conta das atividades fora, né, da Procuradoria e agora fora do Tribunal. Mas eu acho gratificante, por isso que eu quero hoje, no dia do trabalho, né, estarmos aqui nesse exercício de cidadania, contribuindo para o melhor conhecimento da Covid e preocupados, né, que chegue este acesso à água de qualidade e ao saneamento básico a todos. Sim, eu queria só fazer uma divulgaçãozinha aqui novamente. Acabar de me passar aqui a relação dos conferencistas do Seminário Internacional que nós vamos realizar nos dias 11 e 12 de maio. Se você entrar no Planeta Verde aqui no Instagram, no Facebook, no nosso site, você vai ter as informações. Entre os conferencistas, nós temos o ministro Antônio Herman Benjamin, que dispensa qualquer apresentação, o ministro Ricardo Luiz Lorenzetti, ex-presidente da Suprema Corte da Argentina, temos a Elizabeth Mirena, que é secretária executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica, a Cristina Voigt, que é professora da Universidade de Oslo e presidente do grupo de especialistas em mudanças climáticas, da Comissão Mundial de Direito Ambiental. Temos aqui também o Nicholas Robinson, que é professor de Direito Ambiental da Pace University e também do Conselho Internacional de Direito Ambiental, Gabriel Vedi, Fernanda Cauí e tantos outros aqui. Dá uma olhadinha lá, temos grandes nomes que estarão conosco 11 e 12 de maio, no primeiro seminário internacional virtual do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Doutora Consuelo, eu queria fazer uma pergunta aqui. A senhora fez menção logo no início da live ao Instituto Trata Brasil e a senhora é uma das embaixadoras. Para aqueles que estão aqui conosco, temos aqui vários professores, profissionais, juízes, promotores, já vi vários aqui, advogados de grandes escritórios, alunos, né, pessoas muito queridas que estão conosco nesta live. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui no dia do trabalho, no dia 1º de maio conosco aqui, no convívio que está ali com a sua família, as suas atividades. Poder um pouquinho falar desse papel que a senhora faz como embaixadora do Instituto Trata Brasil e o que desempenha? Sobretudo, esse é um ano eleitoral, né? Sensibilizar também os nossos gestores da importância do saneamento, né? E, claro, o Trata Brasil é um parceiro do Instituto O Direito por um Planeta Verde.
realmente, os estudos que são feitos são de uma seriedade que são utilizados como fonte, não é? De dados por todo mundo que queira falar do panorama no Brasil, não é? Sobre o saneamento. Então, eles criaram este ranking das 100 maiores cidades, não é? E é muito criterioso este levantamento. Então, a gente observa que avança muito, em alguns lugares mais, outros menos, não é? Mas avança muito a implementação do saneamento básico. Né? Eu gostaria de tratar alguns dados aqui. Então, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Então, foi perguntado dos embaixadores, não é? Então, é o seguinte, tanto na área de esportes, quanto o Lars Grael, os esportistas todos, eles procuram encontrar neles pessoas que estão dispostas a divulgar a causa do saneamento básico. Tá? Então, temos também colegas do Ministério Público, certo? E nós, enfim, nós fazemos, sempre que eles nos convocam, a gente está presente para gravar documentários. Depois, às vezes, são feitos outros documentários, não propriamente pelo Instituto do Brasil, mas por conhecer alguns das nossas entrevistas, eles acabam também participando. Mas eu acho que é aquele exercício de cidadania que eu digo, né? Nós abraçamos a causa e toda a área de esporte necessita muito. Imagina quanto de esforço que fez o Lars Grael na época das Olimpíadas para ver se conseguia melhorar a qualidade da água onde foram feitas as regatas e tudo mais, não é? Mas não deu certo, porque não dependia só ali, tentou-se limpar um pouco o lixo ali da Baía de Guanabara, não é? Mas a questão da qualidade da água não houve tempo, porque tinha que, se continua lançando esgoto, não tem como, né? Você melhorar a qualidade da baía onde desembocam vários rios ali, né? Vários afluentes acabam contribuindo para chegar ali. Então, eu acho que nós fazemos esse papel e as divulgações, né, devemos muito ao Edson Carlos, né, que ele, tanto entrevistado que ele e fornece todos esses dados. Então, esses dados que eu passo aqui rapidamente, né, ele repete sempre, né, 47% da população não possui coleta de esgoto, né, e só então 46%, né, desses esgotos gerados são tratados. É uma realidade complicada, né? Eu fiz aqui deixei aqui sobre a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, por isso que eu disse que nós somos privilegiados, né? A região Sudeste lidera em abastecimento de água, 91%, pertinho da Sul, que é 90%. Agora, e Mato Grosso, Centro-Oeste também, 88%, mas olha o Amazonas, 57% de abastecimento de água, né? É onde a gente vê o grande problema lá na região Norte, né? O Nordeste está melhor, 74%, né? Coleta de esgoto também. A região Sudeste é privilegiada, 79%. A Sul já cai para 45%. Então, esta é uma realidade preocupante. Sabe quanto que é na região Norte? Coleta de esgoto? 10%. Nossa, é mínimo. É demais, né? É mínimo. O Nordeste é um pouco melhor, 38%, e Centro-Oeste, 52%. Então, é muito gritante a diferença regional, né? Esgoto tratado. Então, região Sudeste, então aqui a gente tem a média de 50%. Sudeste, 50%. O Sul, 45%. O Centro-Oeste, 53%. E a gente vai ver perdas de água, que é significativo também. A gente tem menor quantidade na região Sudeste, obviamente, não é?
34%, no sul, perda de água 37%, 35% no centro-oeste, e olha lá no Amazonas, 55% de perda de água. Então, junta tudo, né? Falta de coleta de esgoto, né? De esgoto tratado, e quando é perda de água, aí é grande quantidade. Sim, então, é muito preocupante tudo isso, né? Eu queria também falar rapidamente que 233 mil internações são por doença de veiculação hídrica. Agora, repare, né? Como que vai ser feita? A gente fala tanto na lavagem das nossas mãos, a limpeza das nossas casas, não é? Se a população que não tem acesso à água tratada, nem isso pode ter ao luxo, né? De se higienizar a si próprio e a sua casa dentro dos padrões necessários, né? Imagina, então, falar em álcool gel para eles, né? É uma realidade totalmente fora, né? Então, é lutar para que a água tratada, por isso que eu digo, obras de infraestrutura que sejam feitas ao longo do tempo, e não só nessas horas de pandemia, né, de emergências, que sejam adotadas medidas, não é, que são apenas paliativas. Né? Essa não é a nossa realidade. Também é um dado que eles importam lá, que é o seguinte: quanto maior a parcela com acesso ao saneamento, menor os índices de mortalidade infantil. O gráfico que eles mostram é impressionante, né? Porque é uma parte vulnerável da população carente, né? E os indicadores de saúde são impressionantes. Os gastos que se tem com internações por doenças associadas à falta de saneamento, aos óbitos, também por doenças associadas à falta de saneamento, e despesas com internação por doenças associadas à falta de saneamento. Então, é impressionante tudo isso, né? Mas, enfim, e o contrário, se você investe em saneamento, aí você tem, inclusive, valorização imobiliária e, obviamente, cai todos os índices, não é? E, inclusive, a receita de turismo. Então, quer dizer, tudo melhora. Não só reduz o gasto, né? E maior atividade das pessoas que não ficam no afastamento por conta de doenças, né? Licença saúde e outras coisas, certo? Então, assim, só vejo vantagem, mas agora é fazer a cabeça dos governantes, dos candidatos, para que adotem esta causa como prioritária do saneamento básico. Né? Sim, sem dúvida. A Sabesp, ela foi com o Estado de São Paulo numa ação civil pública de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo. Né? Eu estava até comentando hoje com o presidente do Instituto Planeta Verde, eu gostaria até de homenagear todos os que presidiram e presidem ainda, né, o Planeta Verde, porque é uma verdadeira escola. Esses congressos todos que são feitos, né, foram desmembrando, né, foram cada vez mais congressos simultâneos, né? E essa grande oportunidade para os estudantes, né? Tanto da graduação, mas de pós-graduação também, e mesmo já doutores poderem concorrer, né? Tanto o Caio, que foi mencionado aí também, né? Eu tenho um outro ex-aluno e os orientando que gosto muito de participar desses congressos, todos escrevendo, né, produzindo. Então, assim, é uma grande contribuição. Então, professora Cauí, eu sei que ele é muito ocupado no Ministério Público, mas ele se dedica muito também ao Planeta Verde, né? Eu quero fazer essa homenagem a todos que se dedicam ao Planeta Verde. E essa parceria com a LFG, então, deu mais visibilidade ainda, né? É fantástico tudo isso. Mas o que a gente vê é a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Então, eu soube, antes de falar com o doutor Acauí, de um vídeo, né, onde a Sabesp ela faz tudo o que é dentro do que ela pode fazer, né, para fazer chegar a água até essa população mais necessitada, né? Porque é um problema muito sério, o problema da água tratada chegar até essas comunidades, né? E ele me mandou, então, esta inicial, depois a liminar dada,
e a suspensão pelo presidente do Tribunal de Justiça, né? E eu vejo, então, assim, são vários os fatores que impedem o juiz dar, o Ministério Público faz o seu papel, ele cria um fato político. Quando ele entra com uma ação civil pública, gente, é importante, porque vai chamar atenção para aquela questão e, ainda que a ação não prossiga, os gestores públicos vão estar preocupados com aquele fato ali. E é o que acontece aqui, né? Então, foi pedido para o Estado de São Paulo e a Sabesp fazerem chegar, primeiro em 48 horas, apresentar um cronograma para que previsse todas as medidas para garantir o abastecimento diário de água potável, né? Em quantidade não inferior ao mínimo por habitante, de acordo com os critérios, né, internacionais e nacionais, para todas as favelas e aglomerados subnormais mapeados pelos municípios e atendidos pela Sabesp. Sem custo, sem cobrar qualquer custo. E aí veio ali, isso é um dos pedidos, né? E aí deu prazo de não superior a 72 horas para apresentar documentalmente que foi dado esse abastecimento diário. Depois, 5 dias para apresentar a relação e os aglomerados que foram atendidos e a manutenção dessas providências pelo prazo necessário, de acordo com essas medidas de quarentena e pelo prazo que elas vigorarem, não é? Agora, acho que está aí o problema, as ASTEINs, né? Pediram multa diária de 100 mil diária para descumprimento, né? Destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos e Lesados. Obviamente, a liminar foi dada, mudaram, acho que eu vi alguns prazos, mas dentro de tudo que foi pedido, e aí veio o Estado de São Paulo e alega grave lesão à saúde, à economia pública, e dizendo isso, que o Estado de São Paulo ele tem competência e não via omissão situações que justificassem a intervenção do judiciário, entendeu? Eu não sei dizer se já estava em curso estas medidas que a Sabesp fez, mas ela tem um documentário interessante, onde muitas dessas coisas são colocadas. Garantia de água potável para 28 milhões de pessoas, ela faz a análise diária da qualidade da água, está doando caixas d'água para comunidades necessitadas, não é? Instalando água comunitária e higienizador de mãos, e aparecem várias fotografias, é um videozinho, não é? Isentou da tarifa social, tá? E fez essa parceria com as prefeituras, não é? Para dar apoio operacional aos hospitais de campanha. Então, se houve esta ação civil pública ou se ela foi concomitante, tudo bem, não se chegou a tudo aquilo que a ação pretendia, mas mostrou que a Sabesp está fazendo essa parte, né? Doando alimentos e kits de higiene, inclusive material de limpeza para asilos e abrigos, higienizando espaços públicos, unidades de saúde, UPAs, hospitais, as ruas aqui que aparecem sendo lavadas, não é? E tem este projeto novo Rio Pinheiros, que é fantástico. Então, assim, doutora Consuelo, eu vou ter que até que interrompê-la, porque sabe que a live ela tem 1 hora de duração. mas eu acho que eu consegui falar. Não, assim, maravilhoso. A gente ainda temos que ter um segundo tempo aqui. Eu estou com 1 minuto e 12 segundos para a live cair. Assim, eu só tenho que agradecer a senhora, assim, olha quanta riqueza, sabe? Eu acho que todos estão aqui nessa noite. Eu tenho agora 1 minutinho. Eu até gostaria depois de convidá-la para a gente dar uma continuidade num outro momento aqui com o Planeta Verde. Maravilhoso. Estou com menos de 50 segundos e eu queria, em nome de todos os diretores, passaram vários aqui do Planeta Verde, de agradecê-la, doutora Consuelo, por estar conosco aqui nessa noite, pela riqueza da sua exposição. Temos aí 35 segundos, eu queria a sua despedida aqui, mas nós agradecemos a sensibilidade, a riqueza da exposição. Muito obrigado, doutora Consuelo, muito obrigado. Não, eu é quem tenho que agradecer a todos os que estão aqui nos seguindo, não é? Essa iniciativa é mais do que cidadã, né, do Planeta Verde com o LFG, e me coloco à disposição para todas as pessoas que estão nos seguindo. Estou no tribunal, né, na vice-presidência,
Contem conosco também, as escolas da magistratura, né? Eu gostaria tanto de agradecer o apoio que nos é dado também pela Escola Paulista de Magistrados, né?